Fala pessoal, tudo certo? Eu sou Diego Araújo, professor de Química do curso Inauel, e a gente vai trabalhar mais uma aula de Química 1, seguindo o nosso conteúdo de atomística. Na aula anterior a gente já começou a falar sobre a tabela periódica, e hoje a gente vai continuar esse assunto extremamente importante para o nosso vestibular. Lembrando na aula anterior que a gente falou, existem na tabela periódica as linhas horizontais, chamadas de períodos, que indicam o número de camadas eletrônicas, e as linhas verticais, chamadas de grupos ou famílias, que trazem elementos com propriedades químicas semelhantes devido à distribuição eletrônica semelhante. Correto? Dependendo da distribuição eletrônica, a gente consegue localizar o elemento na tabela periódica. Vimos que se o elemento termina em S, a sua configuração eletrônica, a gente vai localizar na família 1A ou 2A, né? Ou grupo 1 ou 2. Se o átomo tem configuração terminada em P, a gente vai localizar entre a família 3A e a 8A ou 0, ou seja, grupo 13 ou grupo 18. Se o elemento termina em D, a gente vai localizar lá no meio da tabela periódica, nos grupos B. E se terminar em F, a gente localiza nas duas linhas horizontais que estão isoladinhas ali, que a gente vai chamar de elementos de transição interna, certo? Então, para deixar tudo claro ali, os elementos representativos são aqueles que terminam em S ou P. Os elementos de transição são aqueles que têm a sua configuração terminada em D ou F, como a gente pode ver no esqueminha resumido aí, certo? E a gente viu também que, dependendo do tipo de tabela que a gente tem em mãos, ela vai trazer mais ou menos informações. E essas informações estarão mostradas na legenda, né? Ou às vezes trazendo cores diferentes, certo? Eu mostrei essa tabela aí também na aula passada, que indica o seguinte: os elementos em rosa são os metais. Aí do lado, no canto superior direito ali, a gente verifica os ametais, né, em verdinho. E temos também o grupo 18, ou família 8A, que são os gases nobres. E um elemento específico que não se enquadra nem nos não metais nem nos gases nobres, que é o hidrogênio. Lembrando que as duas linhas horizontais, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, correspondem aos metais de transição interna. E o que vai ser abordado na aula de hoje? A gente vai falar das propriedades da tabela periódica. São diversas propriedades que merecem atenção e, para iniciar, eu vou começar dividindo aqui as propriedades da tabela periódica em propriedades aperiódicas e propriedades periódicas. As propriedades aperiódicas, elas aumentam ou diminuem conforme a gente aumenta o número atômico, certo? Ela não segue uma repetição periódica. Então, essa tendência, né, seja ela aumento ou diminuição, não vai seguir conforme a gente pula os períodos. Apenas vai seguir um trajeto linear conforme a gente avança os números atômicos. E as propriedades periódicas, que são o principal assunto da aula, são aquelas que variam periodicamente conforme a gente avança o número atômico. Seja ela um aumento ou uma diminuição, quando a gente salta para o próximo período, esse aumento ou diminuição vai ser repetido. Para a gente entender melhor, depois a gente vai pegar as principais propriedades periódicas, certo? Iniciando o estudo das propriedades da tabela periódica, eu coloquei uma tabela simples aí, apenas os elementos químicos com seus números atômicos, como a gente já conhece da aula anterior, certo? A gente tem a tabela no cantinho ali, e para a gente explicar as primeiras propriedades da tabela, vou fazer o seguinte, eu vejo aquele grupo 18, família 8A, família dos gases nobres. Vou retirar um pouquinho esses gases nobres por enquanto, para a gente falar de algumas das propriedades, que os gases nobres não têm relação com essas principais propriedades que eu vou falar agora, tá bom? Depois a gente coloca os gases nobres novamente. Então, eu vou tirar os gases nobres e a gente vai ter a tabelinha ali. Já colocando então a tabela periódica sem os gases nobres, a gente tem ali o seguinte: vou determinar duas extremidades importantes. A extremidade superior esquerda da tabela periódica, ali onde tinham os gases nobres, né? A gente vai determinar essa extremidade.
Essa extremidade, agora que a gente tirou os gases nobres, é a extremidade dos não metais ou ametais, certo? E a outra extremidade é a extremidade inferior direita da tabela, ou inferior esquerda nossa, né? Para a gente que está tá assistindo ao vídeo. Então, a extremidade inferior esquerda, certo? Essa extremidade é a extremidade dos metais. Os ametais têm uma tendência, a tendência ou facilidade de ganhar elétrons, enquanto que os metais têm maior facilidade de perder elétrons. A facilidade de ganhar elétrons, a gente pode dizer que é a facilidade de formar ânions, facilidade de formar ânions, enquanto que dos metais tem uma facilidade maior de perder elétrons ou formar cátions, certo? Existe uma propriedade que mede a tendência que o átomo tem de ganhar elétrons. A gente vai chamar isso de afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a facilidade com que o átomo tem de ganhar elétrons. Enquanto que também existe uma tendência que o átomo tem de perder elétrons. A propriedade que mede a facilidade que o átomo tem de perder elétrons a gente vai chamar de eletropositividade, certo? Eletropositividade. Nessas duas extremidades que eu falei para vocês, os átomos tendem a reagir para o lado dos metais, né? Para o lado de quem quer perder, e para o outro lado, para o lado de quem quer ganhar elétrons. Nessas duas extremidades, aumenta a facilidade em sofrer reação, a reatividade, certo? Então, a reatividade ela aumenta nessas duas extremidades. Agora eu vou falar de cada um dessas três propriedades que a gente já citou, né? Como a gente já começou a ter uma noção dessas propriedades na tabela, então eu vou fazer de um modo meio rápido aqui, ó. Afinidade eletrônica, também chamada de eletroafinidade ou caráter ametálico. No termo perfeito escrito seria a energia liberada quando um átomo no estado gasoso recebe um elétron. Mas basicamente mede a tendência que o átomo tem de ganhar elétrons, certo? E a gente viu que quais são os elementos que tendem a ganhar elétrons? Os não metais. Joguei uma tabelinha bonitinha ali para a gente determinar essa afinidade eletrônica, né? Lembrando que gases nobres são os elementos especiais, eles já são estáveis. Então, se eles são estáveis, eles não têm tendência em receber elétrons. Por isso que a gente vai tirar esses elementos ali na nossa tendência, certo? E essa tendência de receber elétrons aumenta para o lado dos não metais, aumenta para aquele lado ali, certo? Então, a afinidade eletrônica aumenta para a extremidade superior esquerda da tabela periódica. E a eletropositividade? A eletropositividade, também chamada de caráter metálico, mede a tendência que o átomo tem de perder elétrons, certo? Mede a tendência que o átomo tem de perder elétrons. E a gente já sabe, né? Caráter metálico aumenta para o lado dos metais. Aumenta para a nossa extremidade inferior esquerda, né? A nossa extremidade inferior esquerda ou extremidade inferior direita da tabela periódica. Não vai confundir isso, né? Para quem está olhando, é a nossa extremidade inferior esquerda. E aí vale a pena a gente comentar também sobre uma outra propriedade que eu não citei anteriormente, chamada eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? Basicamente é a tendência que o átomo tem em atrair um par eletrônico em uma ligação química. A gente vai entender esse assunto melhor lá na apostila 2, quando formos falar de um assunto chamado polaridade, tá bom? Mas é importante a gente já saber aqui, já está falando de propriedades da tabela periódica, a eletronegatividade, então, a tendência que o átomo tem de atrair o par eletrônico em uma ligação química, certo? E para que lado ela vai aumentar? Ela vai aumentar para o lado dos ametais, certo? E quais são os elementos mais eletronegativos? Temos a fila de eletronegatividade ali, ó, o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, certo? A gente para no hidrogênio ali. Para fechar, então, a reatividade, a tendência em reagir. Ela vai aumentar para o lado de quem quer perder
e para o lado de quem quer ganhar, certo? Para o lado dos metais, a tendência é maior em perder elétrons. Eles têm alta eletropositividade. Eles têm, então, uma maior reatividade. Quanto mais naquela extremidade inferior direita da tabela periódica, maior a facilidade em perder elétrons, maior a facilidade em reagir. Para o lado dos ametais, eles têm maior facilidade de ganhar elétrons, então maior tendência em reagir. A reatividade vai aumentar nesses dois sentidos aí. E uma coisa importante a gente lembrar, os gases nobres são estáveis. Eles têm facilidade em sofrer reação, eles têm grande dificuldade em perder elétrons e eles não precisam ganhar elétrons. Então a reatividade deles a gente pode considerar que é uma reatividade nula. A próxima propriedade que a gente vai trabalhar é o raio atômico. Então imagina o raio de um círculo. O raio de um círculo é a medida do centro daquele círculo, né, até a borda do círculo. E no átomo a gente vai imaginar o seguinte, é a distância do elétron mais externo até o núcleo, tá bom? Eu peguei um exemplo, um elemento químico com 11 elétrons na sua eletrosfera, seria o elemento químico sódio. A gente vai falar que o raio do sódio é a distância do elétron mais externo até o núcleo. Então a gente colocou ali, ó, esse é o raio do sódio. E como que a gente vai trabalhar o raio atômico na tabela periódica? Primeiramente, vou falar para vocês sobre o raio atômico comparando elementos de um mesmo grupo ou família. Vou pegar aqui como exemplo o lítio, número atômico 3, e o sódio, número atômico 11. E a gente observa que o lítio possui apenas 2 camadas e o sódio possui 3 camadas. Fala para mim, qual é o maior raio? É o raio do lítio? É o raio do sódio? É o raio do sódio, né? A gente visivelmente percebe que o raio do sódio é maior. Isso é causado pela diferença do número de camadas. Então, quanto maior o número de camadas que o átomo tem, maior será a distância do elétron mais externo ao núcleo, maior será o raio. Para elementos com diferentes números de camadas, é só a gente olhar o número de camadas. Quanto maior o número de camadas, maior será o raio atômico. Pegando elementos de um mesmo período, mesmo número de camadas. Vamos pegar aqui, ó, o cloro e o sódio, certo? Temos ali o raio do cloro, R1, o raio do sódio, R2. Nesses dois exemplos aí, dá para a gente usar a primeira regrinha? O número de camadas é diferente? Não, então não tem como a gente usar aquela primeira regra. Mas o que a gente vai pensar? Vamos pensar o seguinte, olhando para o núcleo desses dois átomos, o cloro possui 17 prótons, número atômico 17, né? 17 prótons, enquanto que o sódio possui apenas 11 prótons. O que acontece com essa diferença de prótons? Quanto maior o número de prótons, maior a atração que esses prótons exercem sobre os elétrons, fazendo com que esses elétrons tendem, né, a ficar mais próximos no núcleo. Isso faz com que o raio do átomo é menor nos elementos que têm o maior número atômico, certo? Então, por exemplo, a gente tem ali, ó, o cloro diminuindo o seu raio devido à presença do maior número de prótons. Então a gente define aí que o raio do cloro é menor que o raio do sódio. Beleza? Então, só para deixar bem claro ali, ó, elementos de um mesmo período, quanto maior o número atômico, maior a atração que os prótons exercem sobre os elétrons, e isso faz com que o raio seja menor. Menor será o raio. Vamos tentar entender isso na tabela periódica? Então, na mesma família, a gente tem o seguinte ali, ó. O raio atômico vai aumentar de cima para baixo. Conforme a gente aumenta o número de camadas, aumenta o raio atômico. E ele vai aumentar para o lado dos metais, né? Porque conforme a gente vai avançando na tabela periódica dos metais em direção aos ametais, a gente observa um aumento do número atômico, consequentemente, uma diminuição do raio atômico. Então, o raio atômico ele cresce para o lado ali dos
mais eletropositivos. Agora uma observação importante também. Quando a gente trabalhou lá na unidade número 2, que existem aqueles átomos que podem perder ou ganhar elétrons, dando origem aos íons. Quando a gente retira ou acrescenta elétrons no átomo, vai haver uma alteração do raio? Vai sim, né? Mas para a gente entender isso melhor, vamos pegar alguns exemplos. Então, primeiramente, comparando o raio do átomo neutro com o raio do seu cátion, certo? Peguei ali o átomo de sódio. Quando a gente retira um elétron do sódio, vai dar origem ao cátion sódio. E o que a gente observa no cátion sódio em relação ao ânion? O cátion se originou da perda de um elétron. E a perda ou ganho de elétrons envolve a camada de valência. Perdeu o elétron da camada de valência, olha o que aconteceu com o sódio. Ele tem apenas 2 camadas, comparada com o átomo de sódio, né? Sódio atômico, 3 camadas. O sódio iônico, 2 camadas. Então fala para mim, qual é o maior raio? O raio do cátion ou o raio do átomo neutro? A gente observa que o raio do átomo neutro é maior que o raio do cátion. O raio 1 é maior que o raio 2, certo? Deu para entender isso? Então, só para a gente deixar bem claro ali, ó, quanto maior o número de camadas, maior será o raio atômico. Comparando ali, o cátion e o átomo, o cátion sempre vai ter raio menor que o raio do átomo. Agora a gente vai fazer a comparação do raio do átomo neutro com o raio do ânion. O ânion surgiu do ganho de elétrons, tá bom? Vou pegar como exemplo ali o cloro. Cloro, número atômico 17, vai ter 17 elétrons, representando ali, ó, na camada de valência 7 elétrons, certo? E a gente tem o raio do átomo de cloro. Pegando agora o ânion cloreto, né? Resultante do ganho de um elétron. Ganhou um elétron e a gente observa ali que agora ele tem 8 elétrons na camada de valência. As duas espécies, né, o átomo neutro e o ânion, possuem 3 camadas. Qual vai ser a nossa regrinha que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o seguinte: quanto maior o número de elétrons na eletrosfera, maior será a repulsão entre os próprios elétrons. Isso faz com que a tendência dos átomos a tendência desses elétrons é se repelirem e aumentarem a distância entre si, fazendo com que a distância do elétron mais externo ao núcleo seja maior. Então, o raio do ânion é maior que o raio do átomo que deu origem. Então, a gente tem ali, ó, quanto maior o número de elétrons, maior será a repulsão entre os elétrons, fazendo com que eles se distanciem mais uns dos outros, consequentemente, o raio aumenta. O raio do ânion comparado com o raio do átomo que deu origem, o raio do ânion sempre será maior. Quando temos espécies químicas isoeletrônicas, ou seja, mesmo número de elétrons, como que a gente vai avaliar o raio? Vamos pegar o exemplo ali, ó. O cátion sódio, que a gente observa, né? O cátion sódio perdeu um elétron, tem 10 elétrons. O átomo de neônio, átomo neutro de um gás nobre, 10 elétrons. E o ânion fluoreto. Ânion fluoreto, resultante do ganho de um elétron, também a gente observa 10 elétrons, certo? São espécies com o mesmo número de elétrons, isoeletrônicos. Nessa situação, a gente observa também que as 3 espécies possuem 2 camadas, certo? Cada um com seu raio ali, ó, 2 camadas. E agora, o que a gente vai usar como regra? Não dá para usar número de camadas, né? Mas o que eles têm de diferente? Eles têm um número atômico, o número de prótons. Então, dá para a gente usar essa regrinha. Quanto maior o número de prótons, maior será a atração que esses prótons exercem sobre os elétrons, fazendo com que o raio seja menor, tá bom? Então, comparando ali, o sódio tem maior número de elétrons, maior número de prótons, perdão, maior será a atração, a gente observa uma diminuição do seu raio. Agora o neônio tem 10 elétrons, a gente vai observar também uma diminuiçãozinha ali, ó, menor que a do sódio, né? Comparando sódio e neônio,
a gente já observa que o sódio tem menor raio do que o neônio. Enquanto que o fluoreto ganhou um elétron, né? Já ganhou um elétron, olha ali. Então, o raio do ânion, do fluoreto, vai ser maior do que o raio do átomo neutro de neônio, por apresentar um menor número de prótons, né? Em relação ao neônio. Então, só para a gente deixar bem claro ali, ó, quanto maior o número atômico, maior será a atração que esses prótons exercem sobre os elétrons, fazendo com que diminua o raio do íon, né, ou do átomo, certo? Comparando o raio do átomo, o raio do ânion e o raio do cátion, a gente tem o seguinte ali. O raio do ânion sempre vai ser maior do que o raio do átomo, certo? Então, o raio do ânion sempre é o maior de todos. O raio do cátion é o menor de todos. É o menor do que o do ânion, menor que o do átomo neutro. Próxima propriedade que a gente vai trabalhar, pessoal, é o potencial ou energia de ionização, que seria a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Basicamente, vai medir o quê? A facilidade ou dificuldade que a gente tem em retirar elétron de um átomo. Vamos tentar entender isso melhor na tabela periódica ali, ó. Elementos que estão em um mesmo grupo da tabela. A gente vai comparar o quê? Número de camadas, né? Quanto menor o número de camadas, menor será a distância do elétron ao núcleo, ou seja, menor será o raio, né? Isso a gente já viu anteriormente. Menor será o raio. Quanto mais próximo esse elétron estiver do núcleo, maior a atração que o núcleo exerce sobre esses elétrons. Quanto maior a atração dos prótons sobre os elétrons, o átomo tem maior dificuldade em perder esse elétron. Maior a energia que eu vou gastar para retirar esse elétron. Maior será o potencial de ionização. Quanto menor o número de camadas, maior será o potencial de ionização. Então, a gente já observa ali na tabela periódica que o potencial de ionização ele vai aumentar de baixo para cima, né? Quanto menor o número de camadas, maior será a dificuldade que o átomo tem de perder elétron. Maior a energia que eu vou gastar para retirar o elétron. Agora vamos pegar a outra situação ali, ó. Comparando elementos de mesmo período. Quanto maior o número atômico, né? Elementos de mesmo período, mesmo número de camadas. Quanto maior o número atômico, maior será a atração que esses prótons exercem sobre os elétrons. Consequentemente, os elétrons têm maior dificuldade de se desprender, né, do átomo, e assim a gente tem um maior potencial de ionização. O potencial de ionização ele vai aumentar do lado dos metais para o lado dos ametais. Então, só para deixar claro ali, ó, metais, maior facilidade de perder elétrons, consequentemente, menor potencial de ionização. Não metais ou ametais, maior dificuldade de perder elétrons, a tendência é em ganhar elétrons. Então, é difícil retirar elétrons deles, maior será o potencial de ionização. Beleza? Por último, os gases nobres já são estáveis. É muito difícil eu retirar elétrons deles. Se eu retirar elétrons deles, eles vão perder a estabilidade. Então, eles têm grande potencial de ionização. É muito difícil retirar elétrons deles. Uma coisa importante a gente falar também sobre esse potencial de ionização. Conforme a gente vai retirando elétrons do átomo, é mais difícil retirar o próximo. Vamos tentar entender isso melhor assim, a partir de um exemplo. Peguei o elemento enxofre, número atômico 16. Distribuiçãozinha eletrônica do enxofre, tem ali, né, 16 elétrons. Vou fazer o seguinte, vou retirar um elétron. Tirei um elétron. O enxofre agora passa a ter 15 elétrons. O que aconteceu com esse elétron retirado? Eu gastei uma determinada quantidade de energia, que eu vou inventar aqui, ó, um valor. A energia do primeiro elétron a ser retirado, eu vou gastar 8 unidades de energia. E quando a gente retira esse elétron, o que acontece com o raio? Seguindo o conceito anterior, ele vai diminuir. Diminui o raio atômico, beleza? Agora é o raio iônico, né? Diminui o raio da espécie química. Certo? E se eu for retirar mais um elétron? Vou retirar o segundo elétron ali. Retirei o segundo elétron, gastei uma quantidade de energia, a energia 2 ali. Sabe quanto que eu vou gastar? 14 unidades de energia. Tirei um elétron, diminuiu o raio. Vou retirar um terceiro elétron agora.
Olha ali, retirando o terceiro elétron, o que acontece? Vai acontecer uma diminuição do raio novamente. A energia que eu gastei ali, 19. Tá bom? Então dá para entender, conforme a gente vai retirando elétrons, a energia que eu vou precisar para retirar o próximo vai ser maior ainda. Então fica cada vez mais difícil de retirar elétrons. Peguei o exercício 2 da apostila, página 336. A gente tem o seguinte ali. Um aficionado do seriado TBBT, que é o The Big Bang Theory, eu não sei falar inglês, tá? Que tem como um dos principais bordões a palavra Bazinga. Comprou uma camiseta alusiva a essa palavra com a representação dos seguintes elementos. Aí a gente tem ali, 3 elementos químicos, Ba, Zn e Ga, bário, zinco e gálio, com seus números atômicos e números e suas massas atômicas. Em relação a esses elementos, considere as afirmações abaixo. Como que a gente vai fazer isso? Ele deu apenas como informação os números atômicos e a massa atômica, certo? A gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Então, peguei ali os 3 elementos químicos, zinco, gálio e bário, distribuição eletrônica do zinco. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. A partir da configuração eletrônica, a gente já localiza o zinco na tabela. 4 camadas, quarto período. E o zinco possui ali terminação D. Então é o elemento de transição. Elemento de transição. O gálio, configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. E ainda falta 1, né? 4p1. Qual é o período que o gálio é localizado? 4 camadas, quarto período. Ele termina em P. Quantos elétrons na camada de valência? 2 mais 1. 3 elétrons na camada de valência, família 3A. Agora o bário, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Paramos por aí. Qual é o período? 6 camadas, sexto período. Sexto período, 2 elétrons na camada de valência, família 2A. Então a gente vai observar que o bário vai estar lá naquele cantinho, lá embaixo da tabela periódica, né? Para o lado dos mais eletropositivos, né? Para o lado dos metais mais eletropositivos. E a gente vê que tem 6 camadas. É o maior raio atômico, né? Comparado aos outros que tem 4 camadas. Certo? Então, a afirmativa 1 dá para a gente considerar correta? O zinco apresenta raio atômico maior que o bário? Não, o bário tem 6 camadas, o zinco tem 4 camadas. Logo, o raio atômico do bário é maior que o raio atômico do zinco. A 1 está eliminada, a gente já elimina a amor, elimina a elefante. Agora ali a gente tem zinco 2+, e gálio 3+, são isoeletrônicos. Se a gente voltar ali, a gente tem o seguinte: gálio, 31 elétrons, zinco, 30 elétrons. Quando o zinco perde 2 elétrons, vai ficar com 28. O gálio, perdendo 3 elétrons, vai ficar com 32. Tem 31, perde 3, vai ficar com 28. Os dois vão ficar com 28. Esses íons são isoeletrônicos. A 2 está correta. Com isso, a gente já elimina a cebola, né, que não tem a 2. A gente fica apenas entre Bosque e Dado. Agora, basta a gente descobrir se a 3 está correta ou não. Bário é o elemento químico que apresenta o menor potencial de ionização desses 3 aí. Bom, se o bário está lá para o lado dos mais eletropositivos, eles têm maior facilidade de perder elétrons. Se tem maior facilidade de perder elétrons, menor será a dificuldade com que eu tenho em retirar elétrons do bário. Consequentemente, menos energia eu vou gastar para retirar elétron do bário e assim menor será o potencial de ionização. Logo, a afirmativa 3 está correta. E a gente fica como
gabarito, letra D de dado. Beleza? Então, pessoal, nosso tempo é curto, não deu para fazer, deu para fazer apenas um exercício, né? Então a gente já vai finalizar a aula de hoje para não ficar muito pesada. Mas qualquer dúvida, me procurem, porque a nossa apostila tem vários exercícios aí, né? Então a gente normalmente consegue resolver um ou dois durante a aula. Os demais ficam para o aluno resolver e vir tirar dúvida, tá bom? Usando os endereços abaixo ali, ou tentar entrar em contato com a equipe direto lá no Instagram do cursinho. Obrigado pela atenção, até semana que vem. Tchau!